Vamos falar um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus, por quê? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, do 12 ao 14, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a doutrina da salvação, a cristologia, está totalmente ligada à ressurreição de Jesus. Por quê? Porque essa doutrina da salvação nos diz que nós fomos justificados, regenerados, santificados, vivemos uma vida de santificação, porque um dia nós receberemos um corpo isento de pecado, como o corpo ressurreto de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi a primícia da ressurreição, ele foi o primeiro. E por quê? Mas não houve outras pessoas que o Senhor ressuscitou? Sim, Jesus ressuscitou a Lázaro, a filha de Jairo e tantas outras pessoas, mas acontece que eles morreram novamente, né? E estão esperando essa ressurreição como a ressurreição de Cristo. Quais são as provas da ressurreição? Primeiro, Jesus predisse a sua ressurreição. Jesus disse para os discípulos que ele ressuscitaria. Mateus 19:9 mostra isso. Segunda prova, as mulheres como testemunha da ressurreição. Sabe que isso é uma prova? Que foi uma mulher a primeira a ver Jesus ressurreto? Por que isso é uma prova? Porque as mulheres nessa época, elas não eram valorizadas. O testemunho de uma mulher nem valia. Então, se a ressurreição fosse uma invenção, obviamente que os escritores não diriam que foi uma mulher a primeira a ver Jesus ressurreto. Eles escreveriam que foi um homem. Mas como eles estavam dizendo a verdade, eles contaram a verdade, que foi uma mulher, Maria Madalena, a primeira a ver Jesus ressurreto. Terceira prova, o desprezo dos romanos e dos gregos pela ressurreição do corpo. Veja, a palavra de Deus, ela foi pregada para gregos e romanos, para toda a população que era chamada de gentia, quer dizer, aqueles que não eram judeus, e eles, na sua cosmovisão, eles desprezavam essa questão da ressurreição, mesmo porque eles acreditavam que o corpo era algo inútil, que a pessoa que morria, essa sim, ela seria uma pessoa plena, porque ela se desprenderia daquele corpo. Mas quando a palavra de Deus foi pregada a eles, foi dito a eles que sim, o Senhor Jesus ressurgiu, ele ressuscitou, ele estava ali vivo com um corpo como todos nós. Então, isso para eles seria motivo de desprezo, mas muitos acreditaram e muitos se converteram, mesmo que na sua primeira cosmovisão eles tinham desprezo sobre isso. Quarta prova da ressurreição, o túmulo vazio. O corpo de Jesus desapareceu e nunca foi encontrado. Os seus inimigos disseram que o corpo tinha sido roubado. Vocês acham que eles não fariam de tudo, todo o esforço para encontrar o corpo de Jesus? Não era tão importante para os inimigos de Jesus mostrarem que os apóstolos estavam mentindo? Então, com certeza, eles procuraram de todas as formas, aqueles que se dedicaram à morte de Jesus, aqueles que se dedicaram a condenar o Senhor Jesus, as autoridades judaicas da época, é claro que eles fizeram de tudo para encontrar o corpo de Jesus, para mostrar, ó, eles estão mentindo. Mas, mesmo assim, ele nunca foi encontrado.
quinta prova da ressurreição de Jesus, as testemunhas. Muitas pessoas diferentes viram Jesus vivo depois da sua morte na cruz. Não foram visões, essas pessoas tocaram em Jesus, conversaram com ele comeu na frente delas. A Bíblia diz que mais de 500 pessoas viram Jesus quando ele ressuscitou, além dos apóstolos. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 4 ao 7. Então, significa que a ressurreição de Jesus é um fato histórico e não uma lenda. E isso é muito importante, porque a nossa salvação, ela está atrelada à ressurreição de Jesus.